Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos hoje entrar na nossa segunda aula de epístolas pastorais. Na primeira aula nós fizemos mais uma introdução ali sobre a carta, os motivos, as prisões de Paulo. Tudo isso é importante para você entender o pano de fundo por trás dessas epístolas que Paulo escreveu aqui para Timóteo, para Tito. E também veremos a carta de Filemão nessa sessão. Mas hoje, então, vamos entrar aqui na nossa segunda aula. Na primeira aula, nós terminamos ali falando dos dois primeiros versículos de 1 Timóteo, onde Paulo se apresenta como o apóstolo por mandato de Deus, Deus nosso Salvador e Cristo Jesus nossa esperança. Falamos isso na aula passada, ao verdadeiro Filho na fé. E ele vai dizer a graça, paz, misericórdia sobre a vida de Timóteo no seu ministério. Mas aí, eu quero agora falar com você sobre Timóteo. Por quê? Timóteo se parece demais conosco. Sabe como eu me identifico com Timóteo? Se você é novo também, de idade, novo na fé, você também talvez parece muito com Timóteo. Todos nós talvez parecemos com Timóteo. Sabe, porque nesse momento que nós podemos perceber o tanto que Paulo é um homem de fé, de visão. Porque ele, talvez se fôssemos falar naturalmente falando, não deveríamos colocar Timóteo para assumir a presidência ali de uma igreja tão importante quanto a igreja de Éfeso. A impressão que nos dá é que Timóteo era novo, inseguro, tímido, mas Paulo está vendo que Timóteo é filho. Sabe, Paulo está vendo, e obviamente Deus está vendo isso, que independente das incapacidades naturais de Timóteo, Paulo está vendo o coração, porque Paulo sabe que Timóteo vai ser fiel na mensagem, entende? Isso nos fala muita coisa. Às vezes nós queremos colocar como líderes da igreja o mais engraçado, o mais extrovertido, o mais barulhento, o que fez um curso de coaching, alguém mais capacitado naturalmente falando. É claro que tudo isso pode ser útil. Eu não estou dizendo que isso não seja útil. Claro que tudo isso pode ser útil, pode ser bom, mas não é o que define, entende? Paulo está mais preocupado com que a mensagem correta seja pregada do que com o estilo. É muito comum hoje em dia, Você tem igrejas que querem mudar o estilo e acham que o segredo é o estilo. Então sempre tem uma coisa que está na moda. Hoje, na atual conjuntura, o que está na moda é pintar prédios de igreja de preto, colocar uma iluminação, ou o que está na moda é o coach gospel. Sabe, há um tempo atrás o que estava na moda era o discipulado, há um tempo atrás eram os encontros, os impactos, há um tempo atrás o que estava na moda são as células. Tudo isso é legal, tem seu momento, mas nada é mais importante que a mensagem. Quando Paulo define Timóteo como o sucessor, ou quando Paulo estabelece Timóteo ali na igreja, para liderar a igreja lá em Éfeso, a preocupação de Paulo não é o estilo de Timóteo, não é se ele é engraçado ou não, se ele é extrovertido ou não, mas Paulo está procurando alguém que vai ser fiel à mensagem, fiel à palavra, fiel ao evangelho. Então, me entenda. Não estou menosprezando todas as outras coisas, não é isso. Todas elas são importantes também. Mas, antes de tudo, a mensagem é o mais importante. Então, vamos ver isso? Quem era Timóteo? Então, olha só. Naturalmente falando, a impressão que nós temos, Timóteo era o quê? Tímido. Timóteo não era extrovertido. Timóteo não era aquele que fazia barulho ali, levava todo mundo na conversa. Mas, pelo contrário, parece que Timóteo era mais na dele, era mais calado. Por que eu digo isso? 1 Coríntios 16:10, olha o texto, olha o que está escrito. E se Timóteo for, você pode perceber que Paulo está preocupado com Timóteo. Olha, se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós. Então, olha só, em outras palavras, o que parece que Paulo está dizendo? Olha, a igreja de Corinto aí, vocês que vão receber Timóteo é um pouco tímido, Timóteo talvez é um pouco acanhado, ele fica meio envergonhado. Então, se ele for, me ajuda aí, para que ele não fique
com receio, né? Que ele não fique ali talvez mesmo paralisado, muito tímido, muito calado, mas crie um ambiente confortável para Timóteo. Então você percebe? O fato de Paulo ter que fazer essa recomendação, o que nos leva a crer que ele possivelmente era mais tímido, mais calado, mais receoso. E muito provável por quê? Também não vamos jogar pedra em Timóteo. Muito provável que ele deveria ter uma aparência juvenil, uma aparência muito nova, que inspirava pouca responsabilidade. Então, olha só, irmãos, se você tem um pastor sem barba, né, novinho, é normal as pessoas olharem e falarem o quê? Ah, mas você é o pastor? Eu me lembro, por isso que eu me identifico com Timóteo por causa disso. Eu me lembro quando eu comecei a pastorear aqui em Goiânia, eu tinha 20 anos de idade, e eu fui organizar o meu primeiro encontro, né, para jovens. E uma mãe trouxe uma adolescente. E essa mãe, né, toda preocupada com o seu filho ali, trouxe o seu filho adolescente. O menino ia subir no ônibus para que nós pudéssemos ir para a chácara, né, fazer ali um retiro espiritual. E essa mãe, eu estou ali, né, ajudando a entregar os crachás e tal, da organização. Essa mãe chegou ali na mesa, onde eu estava, e falou, olha, meu filho está indo aí para esse retiro, para esse acampamento, e eu quero conhecer o pastor, quero conversar com o pastor, quero saber quem é o pastor. E aí eu falei, sou eu sou o pastor, 20 anos de idade. Ela parou, ela olhou e falou na minha cara, falou assim, mas é uma criança cuidando de crianças? Então eu, né, fiquei com vergonha ali, tentei desconversar, né, tentei mostrar que não, né, já estava ali, tinha experiência, fazia aquilo há muito tempo, mas, né, fui desprezado. Então, infelizmente, quando você é novo, quando você é jovenzinho, está envolvido no ministério, isso pode acontecer. Timóteo passou por isso. Então, por que nós sabemos disso? Olha o que diz, 1 Timóteo 4,12. O que Paulo está dizendo para Timóteo? Ninguém despreze a tua mocidade. Então, Paulo sabia que o fato de Timóteo ser moço, o fato de Timóteo ser novo, algumas pessoas iam fazer o quê? Desprezar. Iam olhar para ele e pensar, mas ele é apenas um menino. O que esse menino pode nos ensinar? O que ele pode falar de Deus para nós? Então, isso pode acontecer. Paulo está deixando isso bem claro para Timóteo, e está falando o que para Timóteo? Está encorajando Timóteo. Timóteo, não deixe que isso te coloque para baixo. Então ele coloca, ninguém despreze a tua mocidade. Paulo já está alertando Timóteo a respeito disso, para que ele possa ficar em paz, quanto a isso. Terceira situação aqui a respeito de Timóteo. Além da timidez, além ali da aparência juvenil, da pouca idade. Aparentemente, nos parece que Timóteo também tinha um problema com a sua saúde. Ele não era 100%. Ele não gozava de boa saúde, aparentemente. Por quê? O que Paulo vai declarar para ele lá em 1 Timóteo 5,23? Vamos ler. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho. Fala amém, graças a Deus. Por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então, olha aqui, as tuas frequentes enfermidades. Então, aqui eu tenho várias coisas para te falar a respeito desse versículo. Olha só. Paulo está fazendo uma recomendação para Timóteo. Você percebe, Paulo é um paizão, Está ali ensinando Timóteo em tudo, até sobre remédio. Então, aparentemente, parece que Timóteo sofria com algumas enfermidades. A Bíblia não menciona qual, e são enfermidades ali que envolvem o estômago. Naquela época não tinha remédio, como nós temos hoje. Então, Paulo faz a recomendação de que Timóteo beba um pouco de vinho para melhorar a dor, talvez, por causa ali do estômago. Então, olha só, você sabe que hoje, a ciência, a medicina já até provou isso, é até saudável você tomar um pouco de vinho, com frequência, isso faz bem para o seu corpo. Alguém vai dizer, pastor, beber vinho é pecado? Então, olha aqui, você não pode afirmar que beber vinho é pecado, senão você está acusando Paulo
de estar motivando o pecado. Paulo não está incentivando Timóteo a pecar. Nós sabemos que o que a Bíblia condena é a embriaguez. Ficar bêbado é pecado. Mas tomar um pouco de vinho, né, há quem diga aqui que Paulo está dizendo para Timóteo, que ele fala, não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho. Alguém pensa que Paulo está falando para Timóteo pegar o vinho e misturar com a água, né, para ele não chegar ao ponto de ficar bêbado. Independente se for assim ou não, Paulo está deixando bem claro, falando, Timóteo, bebe um pouco de vinho. Então, você está aí me ouvindo, está falando, pastor, posso beber vinho? Em paz, irmão, em paz. Até porque você, supostamente, talvez aí na sua igreja, no seu prédio de igreja, vocês usam vinho na ceia, né, o suco de uva. Mas não é errado usar o vinho. Até por causa daqui, Paulo está recomendando para Timóteo. Mas a recomendação de Paulo, a preocupação de Paulo é o quê? As enfermidades. Então, olha só, não sabemos exatamente qual a enfermidade, como que Timóteo lidava com isso, mas a impressão que dá é que Timóteo sofria. Então, você percebe? Timóteo era tímido, tinha aparência juvenil e tinha até mesmo as enfermidades, né? Que a gente sabe que isso, vez ou outra, atrapalha, né? Timóteo ia lá pregar no culto, estava enfermo, estava com dor. Então, Paulo está fazendo essa recomendação. Estou te mostrando tudo isso, o quê? Mesmo a timidez, mesmo ele sendo jovenzinho, e mesmo as enfermidades, não impediram Timóteo de responder a Deus, entendeu? De se envolver na edificação da igreja. Porque hoje em dia algumas pessoas podem falar, eu não posso, né? eu não consigo, eu estou enfermo. Não, isso não foi problema para Timóteo. E olha que ele não tinha os antibióticos que tem hoje, naquela época não tinha medicina, entendeu? Porque hoje em dia tem muito remédio aí que você toma e vamos embora, né? Vamos servir a Deus, vamos edificar a igreja. Você percebe que Timóteo não fica, isso não foi impedimento para que Timóteo servisse a Deus ou tivesse envolvido na edificação da igreja. Amém? Quarta coisa, Timóteo, além das enfermidades, a impressão que dá, e muito provável porque ele era jovenzinho, que Timóteo tinha as emoções à flor da pele. Sabe, que talvez não era muito apropriado se ele fosse um executivo, um gerente, né, de uma grande empresa, mas ele era o pastor da igreja. Olha lá, 2 Timóteo 1,4, Paulo diz para Timóteo, lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te. Então, olha só, parece que Timóteo também não conseguia segurar o choro. Facilmente, a impressão que dá é que ele chorava. Né? Isso aqui, né, a gente não quer julgar Timóteo. Por que o motivo pelo qual ele chorava, nós não sabemos. Mas parece que as emoções dele também estavam ali à flor da pele. Né? E se tinha alguma coisa ali também que o incomodava, ele chorava. Tudo isso para quê, pastor? Tudo isso para te mostrar que Timóteo é uma pessoa normal. Entendeu? Normal. No dia da crise, ele chora. No dia se tem a enfermidade, ele toma o remédio. Mas no dia da festa também, ele se alegra. Mas tudo isso, principalmente para mostrar o quê? Para te mostrar que se você hoje está envolvido aí na edificação da igreja na sua cidade, sabe, a maioria daquilo que nós colocamos como desculpa, como impedimento, Timóteo não foi problema para ele. Ou para Paulo, né, não foi problema. Então, mesmo Timóteo tendo esses problemas, mesmo Timóteo, né, aparentemente tendo essa demasiada cautela, enfermidade, tímido, né, as emoções à flor da pele, aparentemente parece, né, que Paulo tinha que ficar incentivando Timóteo para ele não cair ali num espírito de covardia. Não é mesmo assim? Nada disso foi impedimento para que Timóteo se envolvesse na edificação de um grande projeto ali, que era a cidade de Éfeso, pastorear uma das maiores cidades da época, a quinta, estava entre as 5 maiores cidades de Roma, e Paulo está lá. Ele é enfermo, ele é tímido, ele tem as emoções à flor da pele, e a gente até mesmo pode dizer que Timóteo não gostava de se arriscar, ou às vezes ele era tomado por algum espírito que tentava o paralisar, né? E Paulo o tempo todo, ou várias vezes, tem que tentar motivá-lo. Por quê? Olha o que diz, 2 Timóteo 1,7. Paulo fala para Timóteo, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, Timóteo, mas de poder, de amor e de moderação.
Então, talvez Paulo estava enxergando isso. Talvez Paulo estava vendo que Timóteo estava sendo tomado ali por um medo. Talvez até se paralisando, querendo parar de fazer ali a edificação da igreja. Então, Paulo escreve em amor para Timóteo: Timóteo, Deus não te deu espírito de covardia, não aceita esse espírito. Talvez as pessoas estão te perseguindo, estão falando mal, não. Vamos junto, vamos embora, vamos. Levanta. Você recebeu o espírito de poder. Então você percebe? Parece que Timóteo também era inconstante. Às vezes ele estava mal, estava meio desanimado também. Faz parte da vida. Ele vai continuar dizendo no versículo 8: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos. Então, olha só, parece que Timóteo às vezes tinha até vergonha. Paulo fala: não te envergonhes, Timóteo. Ou seja, irmão, as incapacidades de Timóteo não impediram de ser um grande homem de Deus, um instrumento nas mãos de Deus. Sabe, Timóteo também era imaturo. Olha o que diz, 2 Timóteo 2,22, o versículo conhecido entre nós. Paulo diz para Timóteo: foge das paixões da mocidade. Claro que essa é a recomendação bíblica, apostólica. Nós não resistimos o pecado, nós fugimos. Nós vamos ver isso quando chegar nesse texto em 2 Timóteo. Mas o que eu quero hoje falar para você é o seguinte: talvez Paulo falou para Timóteo: foge das paixões da mocidade. Por quê? Porque Paulo estava percebendo que Timóteo estava tendo dificuldades. Jovem, está lá na igreja, é o pastor da igreja, as irmãzinhas talvez estavam lá dando de cima, interessado nele. E aí Paulo percebeu que, vez ou outra, talvez ele estava ali, com tentação, num momento de fraqueza, ao ponto de Paulo ter que sugerir para ele: Timóteo, foge, não se envolva, toma cuidado, etc. Olha só, eu te falei 6 pontos, naturalmente falando, que Timóteo tinha dificuldade. Por isso que, naturalmente falando, talvez alguém ia pensar: como que Paulo coloca um cara desse para ser o pastor de uma das principais cidades, de uma das principais igrejas aqui da época? Ô, Paulo, o que você tem na cabeça? Não faz isso, Paulo. Mas sabe, aquilo que eu falei, irmãos, por que Paulo vai colocar Timóteo? Porque independente, é importante você saber disso, as incapacidades, as tentações, as falhas de Timóteo, ou essas coisas naturais, a timidez, a enfermidade, talvez um pouco de medo, sabe, isso vem em segundo plano. Paulo sabia que tudo isso poderia ser superado pela graça de Deus. Tudo isso poderia ser superado pelo poder de Deus. E Paulo está mais preocupado, ou está dando mais atenção às qualidades de Timóteo. Sabe, são essas qualidades que eu também quero mostrar para você. Para que você também possa procurar tê-las. Para que você seja um Timóteo aí na sua cidade e na sua igreja também. Então, a pergunta que vem é: por que Paulo estaria disposto a colocar sobre Timóteo uma enorme carga de responsabilidades? Porque Paulo estabeleceu Timóteo como pastor de Éfeso, uma das principais cidades, pastor de uma igreja grande. O que Paulo viu em Timóteo? É importante nós vermos isso nas qualificações do discípulo. Nós também somos discípulos, nós servimos o evangelho junto com os pastores, junto com os nossos pastores. Como que nós deveríamos ser? Sabe, eu falo de mim, eu procuro aqui com o pastor Luiz ser um Timóteo. Literalmente, ele é como um Paulo, tem a revelação da palavra. E eu sou aqui um Timóteo, cresci com ele, cresci ouvindo os ensinos ali dele. Estou na videira desde criança, fiz parte das salinhas, cresci nesse ambiente. Me sinto um Timóteo, perto dos nossos pais da igreja, daqueles que vieram antes, aqueles que abriram portas, que desbravaram, que começaram a igreja. Eu quero ser assim, quero ser um Timóteo na vida deles.
Então, olha só, quais são as características de Timóteo? Primeiro, o que Paulo viu em Timóteo? Timóteo era um cooperador. Timóteo estava junto com Paulo. Timóteo era filho. Olha o que diz. Olha, eu vou usar textos fora, né, da carta que Paulo escreveu para ele, para você ver o tanto que Timóteo tinha autoestima ali diante de Paulo. Então, Paulo diz, Romanos 16, 21, escrevendo a carta para ali Roma, Paulo diz: saúda-vos, Timóteo, meu cooperador. Vamos sublinhar essas palavras, que elas são muito preciosas. Quem é Timóteo? Meu cooperador. Essa aqui não foi. Deixa eu ver a outra cor. Quem é Timóteo? Meu cooperador. Então, olha, irmãos, que bonito. Ele é o cooperador de Paulo. Sabe, nós estamos aqui 2000 anos depois dessa história toda, falando de Timóteo. E por que Timóteo entrou para a história aqui? Porque ele resolveu servir um homem de Deus. Resolveu ser o cooperador. Sabe o que isso me fala? Tem pessoas na igreja que são o problema. Melhor, antes. Igrejas têm problemas. Toda igreja tem problema. Nenhuma igreja é perfeita. Toda igreja tem as suas falhas, tem as suas incoerências. É porque nós estamos aqui ainda nesse mundo caído, nós não fomos ainda glorificados. Temos ainda muita carne agindo em nós. Então, toda igreja tem problema. Dentro dessas igrejas que tem problema, que são todas, existem algumas pessoas que são o problema. Existem algumas pessoas que elas sempre causam o problema. Elas sempre dificultam. Elas só criticam. Elas só questionam. Elas só paralisam. Elas só colocam o ambiente para baixo. Entende? Mas existem pessoas que são a solução do problema. Sabe, eu decidi ser esse tipo de pessoa. Eu sempre falei, né, para os meus líderes, para os meus pastores, eu falo para ele, estou com você, eu sou cooperador, né, estou junto com você, eu quero ser a parte da solução do problema, sabe? Se surgir um problema na sua igreja e o seu pastor lembrar de você para resolver o problema, fica feliz. Por quê? Você faz parte do time daqueles que resolve o problema, entendeu? Mas sempre que surge um problema, você nunca é lembrado, é ruim. É porque talvez aí, né, as pessoas não te veem como alguém que resolve problemas, mas talvez como alguém que está dando problema, né, está dando trabalho. Então não seja assim, seja um cooperador, seja aquele tipo de pessoa que é a solução, né, pastor? Põe na minha mão, coloca comigo, eu vou resolver, deixa que eu faço, né? Eu quero resolver, coloca em mim, confia aqui comigo, que eu vou servir aqui a igreja e resolver esse problema. Timóteo, ele é um cooperador e não um atrapalhador. Né? Timóteo faz parte da solução do problema e não do problema. Segunda coisa, Timóteo era filho amado e fiel no Senhor. Por que mesmo com as incapacidades naturais de Timóteo, por que Paulo escolheu Timóteo? Olha aqui, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Por esta causa vos mandei Timóteo. Quem é Timóteo? É meu filho amado e fiel no Senhor. Que precioso isso. Vamos sublinhar. Timóteo é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará, isso é importante. Por que ele é fiel no Senhor? Porque ele vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Paulo é fiel por causa de quê? Ele vai se lembrar do ensino que Paulo prega. Irmãos, esse aqui é o principal motivo porque Paulo escolheu Timóteo. Entende? É como se Paulo dissesse o seguinte: eu sei que Timóteo é mais tímido, eu sei que ele é novinho, eu sei que ele tem as suas enfermidades, às vezes ele tem aqui uma crise emocional, né, talvez está associado com a idade dele, ele tem algumas crises, mas olha, ele é alguém que eu acredito, eu confio que ele vai ser fiel no ensino. Entende? Quem é Timóteo? É meu filho amado e fiel no Senhor. Mas por que ele é fiel?
porque ele vos lembrará os caminhos aqui que Paulo está percorrendo em Cristo. E por toda parte, ele vai ser fiel no ensino que Paulo ensinou em cada igreja. Irmãos, o que Paulo ensinou? Paulo é o apóstolo da graça. Paulo é o apóstolo que ensinou a justificação pela fé, não por obras, pela fé, não por merecimento, pela graça. Por que Paulo está escolhendo Timóteo? Porque Paulo está sabendo que Timóteo vai ser fiel no ensino. Como assim ser fiel no ensino? Paulo, em outras palavras, está sabendo que Timóteo vai ensinar o evangelho verdadeiro, não o evangelho misturado, entende? Não o evangelho misturado com a lei ou misturado com o merecimento, mas Paulo crê, né, que Timóteo vai ensinar o verdadeiro baseado na graça, que é o evangelho de Paulo. Por isso que Paulo escolhe Timóteo, né, até porque ele é um verdadeiro filho, ao que nos leva a acreditar o quê? Que Timóteo passou muitos anos com Paulo, aprendeu de Paulo, né, e ele estava ali guardado do ensino errado. Então Timóteo era alguém que poderia ensinar o verdadeiro evangelho que Paulo pregava. Amém? Terceiro motivo, terceiro ponto positivo aqui de Timóteo. Timóteo trabalhava na obra do Senhor. 1 Coríntios 16:10, Paulo vai dizer: e se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós. Por quê? Timóteo, ele trabalha na obra do Senhor, como também eu. Vamos sublinhar aqui. Trabalha na obra do Senhor, como também eu. Então, olha que precioso. Nós podemos definir algumas coisas aqui. Primeiro, Timóteo trabalhava muito. Timóteo era alguém envolvido. Pastor, baseado em quê? Porque Paulo diz, né, que a graça que ele recebeu não se tornou vã. Pelo contrário, ele trabalhou mais do que todos. Então, Paulo trabalhou muito. Alguém gosta de falar assim: estou na graça, não vou fazer nada. Não, mas é interessante que a graça, no apóstolo da graça, levou ele ao descanso. Mas o descanso de quem está na graça não é ficar parado, não fazendo nada. Pelo contrário, Paulo foi aquele que trabalhou mais do que todos, porque ele estava na graça. Quem está na graça, trabalha mais do que os outros, entende? E podemos ver isso na vida de Timóteo também. E olha que não foi qualquer um que disse isso não, foi o próprio Paulo, que diz que ele trabalha na obra do Senhor como também eu. Então Timóteo era alguém envolvido, alguém participante da obra do Senhor. Como que Paulo trabalhava? Ensinava, pregava. Ele viajava, visitava as pessoas e ensinava. Esse é o trabalho também. Alguém vai pensar, né, o trabalho da igreja é dançar. Não, dançar faz parte, teatro faz parte, entendeu? Mas a verdadeira obra aqui envolve edificar a igreja. E nós edificamos a igreja anunciando o evangelho da graça. Amém? Quarta coisa, Timóteo era confiável. Irmãos, olha que precioso o testemunho de Paulo. Paulo vai dizer, Filipenses 2:20, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Mas Paulo coloca aqui, ó, a ninguém tenho de igual sentimento. Irmãos, é quase que Paulo está recomendando a si mesmo, entende? Paulo está dizendo, eu conheço Timóteo, conheço o coração dele, convivi com ele, eu ensinei Timóteo. Então eu sei que Timóteo, ele vai cuidar do interesse da igreja. Timóteo não vai cuidar do interesse pessoal dele, mas do interesse da igreja, né? E ninguém tem o de igual sentimento. Ou seja, Timóteo era alguém confiável. Você também é alguém confiável, né, aí na sua igreja, na sua liderança, né? Você sempre se coloca como alguém assim, pastor, pode confiar em mim, estou junto com o Senhor, conta comigo, né? Ou você é só aquele que infelizmente fica criticando, né, e sempre questionando. Não que não possa fazer isso, né, mas o seu testemunho vai também definindo quem é você. Quinta coisa, nós já chegamos a falar, mas mais uma vez vamos mencionar isso. Timóteo tinha o caráter aprovado. Lá diz, e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Vamos sublinhar. Conheceis o seu caráter provado. Isso aqui é importante, porque o que credencia Timóteo, tão novo, a assumir uma igreja? Ele mostrou que tinha o caráter provado, entende?
ele tinha um bom testemunho. Isso é uma coisa importante, nós sempre ensinamos. Algumas pessoas falam assim, o que importa é o que está no meu coração. Deus olha o que está dentro e não o que está fora. Verdade. Concordo 100% com você. Qual que é o problema? É que as pessoas e os homens não são Deus. E as pessoas e os homens não olham o seu coração. Eles olham o exterior. Entendeu? Por isso que nós ensinamos? Não basta ser santo. Tem que parecer santo. Mas é por causa de Deus? Não. É por causa das pessoas. É por causa do testemunho. Então, para Timóteo ter o caráter provado, isso aqui é diante dos homens, entende? Timóteo tinha um bom testemunho. As pessoas não ficavam falando mal de Timóteo. Possivelmente as pessoas não ficavam falando que Timóteo, né, era alguém nervoso, que brigava, que aprontava, que ia para boates, né, que ficava caindo de bêbado. Entendeu? Não, Timóteo tinha um bom testemunho, um caráter provado, isso é importante. Depois Paulo vai mais uma vez mencionar isso quando ele estiver falando dos obreiros, né? Você que vai estar envolvido na edificação da igreja. Sexto, Timóteo era ministro de Deus no Evangelho de Cristo. 1 Tessalonicenses 3:2. Olha para você ver o tanto que Paulo confiava em Timóteo. Surgiu um problema, Timóteo, vai lá. Tem um ensino errado, Timóteo, vai lá. Problema numa igreja, Timóteo, vai lá. Então aqui também, 1 Tessalonicenses 3:2. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para que em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Olha que precioso. Mais uma vez, Paulo é o apóstolo da graça. Paulo é aquele que ensina a justificação pela fé através de Cristo. E nós vamos enfatizar bastante isso, porque isso é o Evangelho. Isso é que tem poder para mudar. E você percebe que Timóteo tem o coração de Paulo. Timóteo entendeu o Evangelho de Paulo, o Evangelho da graça, a justificação pela fé. Por quê? O que Paulo diz? Ele é ministro de Deus no Evangelho de Cristo. De Cristo. Não é o Evangelho da lei. Não é no merecimento. Não é na justiça própria, no esforço próprio, mas é no Evangelho de Cristo. O que é o Evangelho de Cristo, meu irmão? É que Cristo fez tudo por você. É que lá na cruz ele falou, lá na cruz ele falou, está consumado. Eu fiz tudo. Sou eu que te salvo, sou eu que te capacito, eu sou a sua fonte, eu sou a sua herança. É por isso que Paulo ensina isso, Timóteo vive isso, que é o quê? Cristo em vós, a esperança da glória. É por isso que depois Paulo afirma o quê? Eu decidi nada saber entre vós a não ser Jesus Cristo. E esse crucificado. Ou seja, é o Evangelho de Cristo. Tudo aquilo que você precisa está em Cristo. Está em Cristo. Então vai para Cristo. Né? Se envolva com Cristo. Medite em Cristo. Estude a Cristo. Ele é o sucesso. O sucesso da sua vida é Cristo. Ele é o seu alimento. Ele é o pão que desceu do céu. Ele é o trigo que morreu para ser o nosso alimento. Amém? Então, mais uma vez aqui, Timóteo, ele está preso ou está envolvido com o Evangelho de Cristo. Sétimo, né, outra coisa interessante sobre Timóteo, ele é sincero diante de Deus. Não tem hipocrisia, não tem fingimento. Sabe, meus irmãos, diante de Deus não pode ter hipocrisia, fingimento, merecimento. Muitos de nós vamos diante de Deus cheio de fingimentos, de hipocrisia que nada mais é que o quê? Justiça própria. Né? Nós queremos parecer melhor diante de Deus. Ó Senhor, eu não quero te pedir isso, porque eu não quero parecer que sou alguém que só estou preocupado comigo mesmo. Sabe, mentira, hipocrisia. Todos nós queremos coisas para nós, entende? Com Deus, seja sincero. Sabe, com Deus é o seu Pai. Meu irmão, o que tem dentro de você que Deus não saiba? Entende? Então, se você está com raiva, vá orar. Você está lá orando, fala para Deus, Senhor, eu estou com raiva. Senhor, eu estou com inveja. Senhor, me ajuda, né, a vencer aqui a tentação, eu estou sendo tentado. Mas muitos de nós, a gente quer parecer assim muito piedoso,
né? A gente chega para orar parecendo que é melhor, mas é uma baita de uma hipocrisia. Não seja assim. Sabe, Timóteo não era assim. Então Paulo diz a respeito de Timóteo, 2 Timóteo 1,5. Pela recordação que guardo da sua fé sem fingimento. Né? Já até falamos isso na aula passada, mas olha que precioso. Timóteo tinha uma fé sem fingimento, sem hipocrisia. Ele era sincero diante de Deus. Eu falo para você também, meu irmão, seja sincero. Você está feliz? Está feliz. Se você está triste, chora. Principalmente diante de Deus, não fique colocando máscaras. Não fique parecendo que é outra coisa diante de Deus. Seja quem você é. Que Deus vai olhar a sua sinceridade, vai ver que você está chegando diante dele sem merecimento, sem justiça própria. Mas, e se alguém... Vou falar um pouco mais sobre isso. Quem é que consegue ser sincero diante de Deus? É aquela pessoa que sabe que é amada por Deus. Por que algumas pessoas chegam diante de Deus com um fingimento, com máscaras? Porque você tem medo de Deus. Você tem receio. Na sua cabeça é assim... se Deus perceber a minha verdadeira motivação, Ele não vai me abençoar. Eu não posso falar isso para Deus, que Deus vai me castigar. Entendeu, meu irmão? Mas olha que tolice, Deus está sabendo de tudo isso. Então, diante de Deus, entregue-se ao amor que Ele tem por você. Ele é o seu Pai, Ele te ama. Ele te entende melhor do que você. Então, diante de Deus, é sem fingimento, é sem hipocrisia. Apenas confie que Ele te ama. Amém? E Ele que vai te transformar. Oitavo situação aqui, oitavo ponto positivo, né, a respeito de Timóteo. Ele conhecia a palavra de Deus. Então, você quer ser pastor? Tem que ler a Bíblia. Opa, pastor, eu não quero ser pastor. Tem que ler a Bíblia também. Porque, meu irmão, você vai descobrir. Escute, eu sou pastor há mais de 10 anos. Título vale para quase nada. Quase nada. Título não te faz orar mais. Título não te faz ler mais Bíblia. Título não te faz ser mais espiritual. Entendeu? Pouco proveito tem o título. Quase nada. Então, se você quer ter uma vida cristã vitoriosa, seja como Timóteo. Estude a Bíblia. Leia a palavra. Medite na palavra. Agora, olha o testemunho aqui de Timóteo. Olha pensa se ele faltava o Domingo Kids. Pensa se ele ia ou não para a salinha lá das crianças. Olha o que diz. Desde a infância. Ele ia para a salinha de Domingo Kids. Desde a infância ele sabe o quê? Sabes as sagradas letras. Está falando da Bíblia. E são as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Precioso isso. O que vai salvar Timóteo? É apenas a leitura da Bíblia? Não. A Bíblia vai tornar ele sábio para a salvação, mas a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Mas a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então está tudo ligado. Às vezes você fala, quero ter fé. Então vai ouvir a palavra. Vai comer a palavra. E olha aqui, irmãos, desde a infância. O menino é fera. Timóteo é bom. Desde a infância ele sabe as sagradas letras. Desde a infância ele está envolvido com a Bíblia, ele escuta a Bíblia, ele fala a Bíblia, ele lê a Bíblia. Então não podemos ser diferente. Esse é quem então? Timóteo. Timóteo não se dava por vencido facilmente. Ele tinha suas falhas? Tinha. Tinha os seus problemas? Tinha. Tinha suas fraquezas? Tinha. Mas ele era fiel. Ele tinha o coração ali junto com Paulo, era o cooperador. Durante uns 15 anos, Timóteo então foi treinado por Paulo, mas ele nunca teve a oportunidade de realmente demonstrar o seu valor, né? de ser o pastor da igreja. Timóteo era quase que um bombeiro, né? Timóteo era alguém que era enviado para apagar incêndio. Teve um problema? Vai lá, Timóteo, eu confio em você. Teve outro problema? Vou enviar quem? Timóteo, porque eu sei que Timóteo faria como eu. É isso que Paulo está pensando. Mas agora chegou um momento que Paulo está pensando, já estou velho, daqui a pouco vou partir para a glória, estou preso, ou né, a morte vai chegar, então eu preciso estabelecer Timóteo aqui também. Aí Paulo então vai falar para Timóteo, Timóteo, quero que você fique em Éfeso. Sabe, irmãos, era um grande desafio. Éfeso era uma grande cidade, uma das
5 maiores cidades lá de Roma. O desafio não era pequeno. Quando a gente olha, né, para a história de Timóteo e Paulo, desde quando eles começaram ali a primeira a viagem missionária, aí eles começaram a abrir as igrejas ali na Ásia Menor, muita coisa mudou, muitas igrejas foram fundadas e Timóteo nunca teve realmente envolvido como pastor, né? Ele estava junto com Paulo, viajando com Paulo, mas isso foi precioso para quê? Para aprender. Timóteo aprendeu com Paulo, ele não ficou na casa dele lá muriando, reclamando, não, ele estava junto, estava viajando e principalmente, ele não aprendeu só dentro de uma sala de aula. A sala de aula faz parte, mas ele aprendeu na prática, ele ia lá, ia com Paulo, ia liderar a célula, ele ia abrir a igreja, ele ia no aconselhamento, ele colocava a mão lá sobre o enfermo, participava das reuniões, tudo isso para quê? Para aprender. Mas agora chegou o momento que Paulo queria deixar alguém em Éfeso. Muitos ensinos errados estavam surgindo e Paulo precisava colocar alguém ali que fosse filho, alguém que conhecia o Evangelho. E aí, é muito provável que Timóteo deve ter se sentido com medo, diante do desafio. É como se aquilo ali estava acima das suas forças. Ou talvez Timóteo poderia pensar, mas tem pessoas melhores do que eu, tem pessoas aí que se deram melhores do que eu, tem Priscila, tem Áquila, tem Tito, tem outros irmãos aí preciosos, por que Paulo está olhando para mim, eu sou só um jovenzinho. Sabe, você não deve ficar olhando para você, meu irmão. Lembra, é Deus quem levanta. Eu tenho enfermidade, o meu estômago aqui é debilitado, o meu caráter é tímido. Talvez Timóteo poderia pensar, as pessoas mais velhas não vão me ouvir. Como que eu vou poder edificar a igreja aqui se tiver alguma discussão doutrinária? Como que eu vou conseguir resolver o problema? Mas Paulo está escolhendo quem? Timóteo, porque Timóteo tem o coração, sabe? E não era só Éfeso, porque Éfeso era a principal cidade ali da Ásia Menor. Então Éfeso era o que ainda? Modelo para as demais igrejas ali próximas, das cidades próximas. Então, Timóteo estava sendo colocado para assumir a liderança de uma supervisão. E ia ser a igreja ali modelo, referencial. É por isso que, quando você lê o começo da carta de Paulo a Timóteo, você pode perceber essa tendência natural de Timóteo ali de ficar meio receoso. Lá em 1 Timóteo 1,3, o que diz? Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei. Interessante que Paulo fala, te roguei permanecesse ainda em Éfeso. Por quê? Parece, quando a Bíblia fala que Paulo teve que rogar, teve que insistir, qual a impressão que dá? Parece que Timóteo estava dizendo, Paulo, eu não me coloca aqui não. Paulo, me envia para apagar incêndio, eu vou para tal cidade, me envia para tal lugar, mas não me deixa aqui não, Paulo. Sabe, talvez era o momento que Timóteo estava literalmente virando homem, um homem de Deus, que Paulo percebeu que ele amadureceu e agora ele deveria assumir ali aquela igreja, porque Paulo confiava, mas aparentemente parece que ele não queria, mas ele, o que é bonito também, ele obedeceu, ele entendeu a direção da igreja ali no momento. Eu falo isso porque é muito comum, irmãos jovenzinhos chegam para nós e falam, pastor, eis-me aqui, a minha vida é para servir a igreja, conta comigo. Sabe, aí ele faz o treinamento, eu sou o diretor aqui, nós temos a turma especial em Goiânia, vem jovens aqui, sentam na minha mesa, falam, pastor, eis-me aqui, a minha vida é pela igreja, conta comigo. Mas aí surge uma cidade lá onde nós estamos precisando colocar alguém, a gente fala, irmão, vai para tal lugar, e ele fala, não, lá eu não quero ir não, sabe? Timóteo não teve isso não. Mesmo que Timóteo poderia, no primeiro momento, não querer ir, mas ele foi, ele obedeceu, porque ele é pela igreja. Paulo insistiu, que ele deveria ficar ali, e ele entendeu que ele era pela igreja. Então Timóteo tinha um trabalho específico esperando por ele. Mesmo naturalmente, ele parecendo que não era a pessoa mais apropriada, por causa daqueles problemas que eu já te falei, alguém poderia achar que ele era
jovem demais, né? Vamos só relembrar. Alguém poderia achar, Paulo, Timóteo é muito jovem, Timóteo é muito novo. Possivelmente, você sabe que possivelmente Timóteo nem tinha 40 anos ainda. Sabe, irmão, quando eu penso em mim também, né, sou pastor há mais de 10 anos, comecei muito novo, eu realmente era muito novo, né, fui muito desprezado na minha mocidade. Por isso que eu entendo Paulo falar isso para Timóteo. Então alguém poderia dizer, muito jovem, é muito novinho, não tem nem 40 anos de idade, vai ser o pastor de Éfeso. Ou seja, talvez naturalmente falando, deveria ser já aí um homem com 50 anos, né, alguém mais maduro. Mas olha que precioso, o que define a sua idade espiritual diante de Deus não é a idade natural, entende? Lembra, Timóteo poderia ser novo na idade, mas desde a infância ele sabia as sagradas letras. Desde a infância ele estava na igreja, desde a infância ele aprendeu a ser igreja, desde a adolescência ele está caminhando com Paulo, ele está viajando com Paulo, entendeu? Paulo está olhando o que está por dentro, não o que está por fora. Paulo está dizendo, ok, ele pode até ser novinho por fora, mas por dentro eu sei que ele tem o coração para a igreja. Por dentro eu sei que ele sabe o ensino correto. E isso é que conta realmente diante de Deus, né? A idade espiritual que realmente conta. Né? Alguém poderia dizer, ele tem as enfermidades, né? Isso vai atrapalhá-lo. Não. Nós já falamos sobre isso, Paulo até recomenda, né, que ele beba o vinho, mas isso não é problema, isso não foi empecilho. Né? Talvez você está aí padecendo de uma enfermidade também, o Senhor vai te curar, mas o Senhor já te curou. Mas sabe, meu irmão, isso não é motivo para você não edificar a igreja. Timóteo não parou, Timóteo não ficou paralisado. Alguém poderia dizer, eu sou tímido, tenho vergonha de falar. Irmãos, por favor, quando a unção de Deus vem e te envolve, você é tomado por uma ousadia. O Espírito Santo está dentro de você, né? A ousadia, a alegria está dentro de você. Então, nada disso foi motivo para que Timóteo não se envolvesse na edificação da igreja. Pelo contrário, tudo isso só serviu para que a graça de Deus se manifestasse cada vez mais na vida de Timóteo. Porque é na fraqueza que o poder de Deus se manifesta. Para encerrar, quero ler esse texto com você. 1 Coríntios 1, versículo 27 ao 29. Olha o que Paulo diz, que talvez essa realmente é a descrição de Timóteo. Deus escolheu, fala aí no seu lugar, eu fui escolhido. Deus escolheu o quê? As coisas loucas desse mundo. Timóteo talvez não era o mais indicado, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas, naturalmente falando, para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas. Olha aí, Timóteo foi desprezado. E aquelas que não são, porque tadinho, era só um jovenzinho, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Sabe? Se tem algo que Timóteo não podia fazer, era se vangloriar. Tímido, novo, enfermo, às vezes inconstante, talvez até cedendo a algumas tentações. Mas é só isso que Deus precisa. Entende? O fogo é de Deus. A obra é de Deus. Nós temos que ser apenas uma sarça. Uma sarça. É bonito isso. Porque a sarça, na verdade, é feia. É apenas uma sarça, um arbusto. Não é uma árvore frondosa, cheia de glória, cheia de capacitação. É uma sarça apenas. Por que tem que ser assim, um Timóteozinho? Para que a graça e o poder dele opere na sua vida. Para que a glória seja toda dada a ele. Timóteo é um exemplo disso. Naturalmente falando, ele não tinha nada para ser escolhido. Mas Deus não olha a aparência, assim como foi com Davi. Deus olha o coração. E Deus viu, Timóteo era filho, Timóteo tinha um coração pela igreja, Timóteo era cooperador, Timóteo era fiel no evangelho de Cristo, Timóteo conhecia a graça, e era isso que Deus procura. Alguém que fosse fiel ao ensino dele, e alguém que pudesse, através da vida dele, glorificar o evangelho de Cristo. Amém? Que isso seja também a sua história, na sua caminhada com Deus,
na edificação da igreja aí na sua cidade. Deus abençoe os irmãos.